Oi pessoal, eu sou Cristina Long e hoje eu vim fazer um vídeo para vocês para explicar como lidar com a mediunidade em crianças. Eu tenho uma experiência bem pessoal com isso, com um dos meus filhos, e observando, eu fui entendendo até onde a gente deve ir com uma criança que tem essa parte espiritual mais aflorada já naturalmente. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que mediunidade não é algo especial. É algo que todos temos, mas algumas pessoas têm mais desenvolvido. Então, a capacidade, né, do ser médium significa do conseguir fazer contato extrasensorial, ou seja, além, né, além do que daquilo que as pessoas têm como normal, não é nenhuma capacidade extraordinária, muito pelo contrário, a gente pode desenvolver essa capacidade. Agora, quando é com criança, quando acontece com criança, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos, porque depende muito da idade da criança, depende de como acontece. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês lidarem melhor com isso. A primeira coisa é que você precisa observar o seu filho ou a sua filha para ver se a criança está confortável ou não com isso. Então, se a criança tem medo, ou seja, se a criança está desconfortável, é importante você protegê-la. A melhor forma de proteger a criança é evitar que ela esteja na influência, vamos chamar assim, de informações, em primeiro lugar, erradas. E também, essas crianças, elas são extremamente sensíveis, então tem que tomar muito cuidado com o que a criança vê na televisão, as imagens que as crianças veem, porque essas crianças, elas, às vezes uma imagem muda tudo, né? A imagem mesmo, né? De uma figura, de um desenho, aquilo que elas ouvem. E se a criança tá com medo, e você percebe que a criança já verbaliza o que é, eu vejo alguma coisa, eu escuto alguma coisa, você pode muito delicadamente colocar para a criança que algumas pessoas têm um canal, você pode explicar através de um canal. Eu expliquei da seguinte forma para o meu filho, eu falei, filho, algumas pessoas têm esse canal mais aberto, que é como se fosse um botãozinho que a pessoa tem, e esse é um botãozinho que faz ela ver e enxergar coisas além. E aí, por exemplo, o meu filho, ele começou a me falar que ele estava ouvindo chamarem o nome dele. E isso causa muito medo, porque ele ouvia e não sabia de onde. Isso desde quando ele era muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, ele não fica sozinho, ele tem 11 anos hoje. Ele não fica sozinho em nenhum lugar. E eu tinha isso, eu passei por isso. Quem leu o meu livro Anjos e Mentores sabe que eu passei muito por isso e eu não tinha ninguém para me orientar. As pessoas que estavam à minha volta não acreditavam nisso. Noites e noites eu passei chorando porque eu tinha medo, eu via coisas, o quadro se mexia, eu não entendia o que estava acontecendo. Então a dica é o seguinte: se a sua criança está com essa abertura, você pode primeiro tente entender. A primeira dica é tentar entender o que está acontecendo, buscar orientação nos lugares corretos, e trazer segurança para essa criança, como eu disse antes, tentando tirar dela as super influências, né? As coisas que podem aflorar mais ainda, né? As imagens, essas coisas. Bom, você pode explicar para o seu filho o seguinte: que existe um modo de se proteger. Porque é o seguinte, a gente não pode colocar para as crianças exatamente o que está acontecendo, porque senão você assustaria a criança. Depende muito do tipo de mediunidade que a criança tem vários tipos, mas enfim. O que eu coloquei para o meu filho é o seguinte: eu sempre falei do anjo da guarda dele, então ele reza pro anjinho da guarda dele, ele pede proteção pro anjo da guarda dele, e eu ensinei ele a trabalhar com a luz violeta e com a luz azul, que são luzes que podem proteger. Então eu falei para ele, Brian, sempre que você estiver com medo, coloque essa luz como se fosse uma nuvem, como se fosse uma lanterna em volta de você, de uma dessas cores. E ele tem feito isso e está se sentindo, né, ao longo do tempo, muito mais confortável. Então, essa é uma das dicas. Ensine a criança, se ela tiver uma idade, já que dê para entender, a se colocar numa luz e a chamar o anjo da guarda. Dependendo de como a criança age, reage, a gente pode
criar um mecanismo para fazer a criança se sentir segura e protegida. Não tentem, gente, desenvolver a mediunidade em crianças, porque piora, né? Porque ela não vai saber lidar com aquilo. Inclusive adultos que fazem a abertura do terceiro olho, muitas vezes eles não sabem lidar com aquilo que eles sentem, com aquilo que eles veem. Não é tão simples, mas a gente também não tem como evitar. Então, voltando, a dica é: proteja o seu filho, entenda o que está acontecendo, pesquise, busque informações nas fontes corretas e peça para ele, pedir para o anjo da guarda proteger ele ou ela, e peça para trabalhar com essas luzes, porque essas luzes, a luz no caso, né, como se fosse uma atmosfera em volta, uma nuvem, a luz, a chama violeta e a luz azul, a chama azul, que são luzes, são energias, né, vibrações que protegem. Bom, pessoal, é isso. Se você tiver alguma pergunta específica a respeito de mediunidade em criança, me manda aí a pergunta nos comentários que eu respondo para vocês. Até o próximo vídeo.